Muita gente vive contando mentiras, inventando histórias. São tentações que, na maioria das vezes, levam ao sentimento de culpa. Não é melhor ser honesto? Mas por que as pessoas mentem? Quem vai responder é o psicólogo Marcos Bersan. Boa tarde. Boa tarde. Olha, essa é mais ou menos a pergunta do Carlos, do bairro São Bernardo. O que leva uma pessoa a falar mentira? Olha só, no primeiro momento, todos nós condenamos a mentira. Mas a gente poderia dizer que é quase que impossível você manter relações com as pessoas sem a mentira. A gente poderia dizer que nós mentimos com medo de sermos punidos ou para obtermos uma recompensa. Então, na maioria das vezes, a gente poderia dizer que a mentira simplesmente existe para maquiar a realidade. É quando a pessoa não quer se defrontar com essa realidade. Você poderia dar um exemplo assim mais concreto de quando essa mentira faz parte? Por exemplo, assim, numa entrevista de trabalho, a pessoa normalmente fala aquilo que o patrão quer ouvir, não necessariamente aquilo que ela é, na verdade, né? Sim, nós poderíamos dizer que todos, ou quase todos, já falaram, acrescentaram um curso no seu currículo que não fizeram. Mentem sobre a idade, sobre o peso atual, enfim, são mentiras que nós poderíamos dizer inofensivas, né? Mas que acontecem no cotidiano. Agora, essa mentira da entrevista é aquela intenção de mostrar que você é melhor do que você realmente é. Porque, na verdade, essa pessoa que mente, ela sabe que ela não tem esse potencial todo. Então, ela quer agradar o outro, né? A gente poderia dizer, resumidamente, que ele quer ser amado, né? Quer ser querido pelo outro. Mas tem gente que tem compulsão em mentir, precisa, tem necessidade de mentir. É uma doença? Sem dúvida, a gente poderia dizer que a mentira é conhecida como mitomania. É uma mania, é um comportamento compulsivo que a pessoa, em alguns casos, quando há um exagero, ela acaba sofrendo, é uma espécie de neurose, né? O Antônio Carlos, do bairro São Pedro, pergunta por que as pessoas fingem que não sabem de certos assuntos, mas, na verdade, o assunto é do conhecimento de todos, como o mensalão, por exemplo, né? Por que as pessoas não admitem certas verdades? É exatamente isso. A pessoa, a gente está presenciando isso na mídia o tempo inteiro, sobre as mentiras, a avalanche de mentiras que acontece. Porque a pessoa, eu estava falando com a Viviane aqui, para que a pessoa minta, ela tem que ter algumas aptidões, tal como a memória, né, tal como a capacidade de imaginação. E tem pessoas muito boas nessa arte, né, de fantasiar, de imaginar. Então a mentira fica um pouco melhorada, né, ou às vezes não fica. Tem um nome para essa mentira que é já uma doença? A gente poderia dizer que seria a mitomania, a mania de mentira, né? Tal como a cleptomania, são comportamentos neuróticos, quando a pessoa faz em excesso, em exagero. E tem gente que se trata disso, doutor? Olha só, na verdade, a mentira é uma forma de não se tratar, é porque ela não consegue lidar com a realidade. Se essa mentira começa e a pessoa não sai desse comportamento, e a pessoa não encara a realidade, né, fica sempre o tempo inteiro se iludindo e criando mecanismos para fantasiar, aí seria algo neurótico. Do contrário, não. Marcelo de Bicas quer saber se existe uma forma de guardar uma mentira a vida toda. É muito difícil, né? Falam que a mentira tem perna curta e parece que é realmente